Olá, servidores da UFSM. É uma honra estar aqui no curso de Recepção e Integração Institucional voltado aos novos servidores. Eu trago hoje uma abordagem acerca da Pró-Reitoria de Planejamento e quero dizer para vocês que eu sou economista desta universidade, toda a minha formação, e é uma grande honra também estar pró-reitor dessa universidade que me formou e estar trazendo essa mensagem inicial para você, servidor, que está ingressando na universidade. Antes de eu passar a sequência do material que vai ser trabalhado por meio de slides, eu gostaria de trazer alguns pequenos conceitos, que são missão, visão, valores e desenvolvimento institucional. Missão remete a propósito, à razão da existência. E isso pode ser inferido, pode ser abordado, seja para uma organização, seja para um indivíduo. Qual é o seu propósito? Qual é a sua razão da existência? Por que você é servidor da universidade? Com relação à visão, trata da perspectiva de futuro. De mesma forma, perspectiva de futuro pode ser abordado seja no âmbito de uma organização, pública ou privada, ou seja na perspectiva do indivíduo. A visão é o que move a organização, o indivíduo, em direção aos seus anseios, em direção ao almejado. E com relação aos valores, são características da organização, do ambiente, que determinam a forma, os relacionamentos, a filosofia de trabalho e toda essa integração existente no âmbito daquela organização. E desenvolvimento institucional. Desenvolvimento institucional é aquele conceito que trata da sustentabilidade da organização, seja no presente, seja visando o longo prazo, de forma que a gente consiga, nessa abordagem, tratar da sobrevivência da organização além do seu tempo. Feito essa primeira introdução, então quero trazer para vocês o mapa estratégico da nossa universidade. A missão, ou seja, a razão de existir, o propósito da nossa universidade é construir e difundir conhecimento comprometido com a formação de pessoas que sejam capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade de modo sustentável. Vejam, essa missão foi proposta e está fazendo parte do PDI, que na sequência a gente vai estar abordando, e foi amplamente discutida e traduz no atual momento o que é a razão da existência da nossa universidade. Com relação à visão, a perspectiva de futuro que foi proposta dentro do seu PDI. Então, a visão é ser reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, comprometido com o desenvolvimento da sociedade de modo inovador e sustentável. Vejam quão bonito é essa visão de futuro da nossa universidade. O comprometimento com a excelência, com a construção e difusão do conhecimento, essa é a perspectiva de futuro da nossa organização. Com relação aos valores, que são aquelas características intrínsecas da nossa instituição, nós temos a liberdade, a democracia, a ética, a justiça, o respeito à identidade e à diversidade, o compromisso social, a inovação e a responsabilidade. Com relação ao tema desenvolvimento institucional, que trata da sustentabilidade de presente e para futuro, nós temos então o PDI, que constam nele 7 desafios institucionais. Eu não vou ler um a um para vocês, mas eles estão disponíveis nesse slide que está sendo apresentado e estão disponíveis no site. Na sequência, o PDI, que foi proposto para 2016 a 2026, eu trago que ele faz todo esse balizamento da gestão administrativa, didático-pedagógica, da filosofia da instituição, pelo fato de trazer missão, visão, valores. Também ele foi construído sob os princípios da governança, com essa interação com a comunidade, seja externa quanto à comunidade interna, e discutido amplamente nos conselhos dessa universidade. E traz toda essa definição acerca da política universitária.
O nosso PDI, ele desmembra-se a partir daqueles 7 desafios em 45 objetivos estratégicos. Esses objetivos para esse período de 2016 a 2026, visando então ao alcance dessa visão de futuro. O PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, ele faz a articulação entre os diversos planos institucionais, como o PDU, que é o Plano de Desenvolvimento da Unidade, seria o planejamento estratégico de cada unidade, o plano de gestão, mais especificamente o plano de gestão do reitor, assim como o plano diretor dos campi, o PLS, que trata do plano de logística sustentável. Várias outras ações estão articuladas com o PDI, como, por exemplo, a avaliação institucional, que é realizado anualmente. Tem essa interação com a comunidade acadêmica, uma vez que ele faz todo esse ciclo de avaliação, faz a retroalimentação nesse ciclo de planejamento. E na sua construção, como ele teve essa articulação com a sociedade, constitui-se então nesse mecanismo de governança. E, além do mais, está articulado com as políticas nacionais voltado para a educação superior. Não obstante, os projetos devem estar articulados com o PDI, assim como a execução orçamentária da nossa universidade. Então, sob aquela perspectiva da pirâmide da estratégia, nós temos que o PDI constitui-se no documento estratégico da nossa instituição, que traça a visão, missão, valores e toda essa perspectiva de futuro de um período de 5 a 20 anos. No caso do nosso PDI, a vigência de 2016 a 2026. Sob o aspecto tático, conforme eu mostrei a articulação existente com os demais planos, então nós temos o PDU, o plano de gestão, o plano de comissões, projetos estratégicos e todos eles, então, tendo como uma perspectiva máxima de 4 anos. Anualmente, também há, sob a perspectiva operacional, os projetos, ações e atividades que fazem um detalhamento dos planejamentos táticos e estratégicos. Eu trago também para vocês, não menos importante, o Estatuto e Regimento Geral. O Estatuto é a nossa espinha dorsal, é o que faz todo o delineamento da personalidade jurídica da instituição, suas formas de funcionamento, a sua estrutura organizacional, e ele pode ser alterado mediante estatuinte ou mediante emendas no Conselho Universitário, que é o Conselho Superior. Além disso, então, o regimento geral é o que delineia, é o que regulamenta, o que faz toda essa parte de disciplinar a estrutura proposta pelo Estatuto, fazendo as competências e as relações e atribuições das unidades. Com relação à estrutura organizacional que está delineada e aprovada no Estatuto da nossa universidade, a gente pode fazer essa organização em termos da pirâmide estratégica. Então, em nível estratégico, ficam os conselhos superiores e reitoria. Em nível tático, as unidades universitárias e órgãos suplementares setoriais. Em nível operacional, os departamentos didáticos dos cursos. Além dessas estruturas, nós temos também os órgãos de controle, que são a auditoria interna, ouvidoria, copcia e projúri. Por que planejar? Muitas vezes a gente se coloca com essa interrogação, porque por vezes há um descrédito acerca do processo de planejamento, se parece que há algum excesso de burocracia na condução e construção dos planos. No entanto, eu quero trazer para vocês essa frase para orientar a atuação de vocês enquanto servidores da nossa universidade. Porque se nós não planejarmos, a gente não sabe onde quer chegar. E se não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Podemos chegar a lugar nenhum. Então, nesse sentido, eu quero destacar para vocês a importância do planejamento, seja individual, seja no âmbito dos seus órgãos, ou seja, envolvendo esse nível estratégico de toda a universidade,
quando da construção e elaboração dos PDIs futuros, até mesmo na retroalimentação do PDI vigente. Essa é a importância de estar atuando, né, num processo de planejamento. Vou trazer um pouquinho aqui para vocês acerca da Proplan, Pró-Reitoria, da qual sou pró-reitor. Vou demonstrar para vocês qual é o papel da Proplan nesse contexto de gestão universitária. A Proplan constitui-se numa pró-reitoria de apoio ou uma pró-reitoria administrativa que, na sua atuação, ela viabiliza estratégias que tenham ou que impactem nos processos de ensino, pesquisa e extensão. Então esse é o papel da nossa pró-reitoria de planejamento dentro da gestão universitária. A missão, ou seja, a razão da existência da Proplan, é viabilizar as estratégias para o desenvolvimento institucional. Nós já abordamos atrás o que é o desenvolvimento institucional, por meio da melhoria de processos e inovação na gestão. A visão da Proplan é ser referência na disseminação da cultura do planejamento e na inovação da gestão universitária. Então essa é a nossa perspectiva de futuro. Os valores, quais são as características da Proplan, na Pró-Reitoria de Planejamento? A transparência, a ética, o compromisso social, a proatividade, inovação, comprometimento, valorização das pessoas, eficiência e liderança. Na sequência aqui eu trago para vocês a estrutura organizacional da nossa pró-reitoria, que nos últimos anos vem passando por uma integração, planejamento, orçamento e agora, mais recentemente, se integrando com as tecnologias de informação e comunicação. Então é um contexto moderno de funcionamento da nossa pró-reitoria aqui dentro da nossa universidade. Então, eu estou de pró-reitor de planejamento, o nosso coordenador de planejamento econômico, que trata da questão orçamentária, do processo orçamentário, é o Ricardo Barcelos. Eu fiz questão de deixar os contatos de todos os nossos coordenadores, ramais e e-mails. Na sequência, eu apresento a Tayane, que é a coordenadora de planejamento administrativo, responde pelos processos do escritório de processos, gestão das normatizações e também pelos processos de estrutura organizacional. Na sequência, apresento o Fernando Barbosa, que ele é o pró-reitor adjunto da nossa pró-reitoria e responde pela coordenadoria de projetos, convênios e congêneres. O Marcelo Croce é o coordenador de planejamento informacional, é o que faz todo o processo de gestão de informações, indicadores, relacionamento com órgãos de controles e os rankings. A Giana Giacomelli é a coordenadora de planejamento e avaliação institucional. Então, o processo de avaliação institucional está sob sua coordenação, assim como o processo de planejamento da nossa universidade. O assessoramento também, a elaboração dos planejamentos é de competência dessa coordenadoria. O Gustavo Kantorski é o diretor do nosso Centro de Processamento de Dados, que faz a gestão de TI da nossa universidade. O Maurício Dias é o coordenador de comunicação e então está se somando nessa mudança recente, né, de integração da Proplan às nossas TICs. Então, Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e TICs. Para encerrar, eu gostaria de trazer um poema de Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Nesse poema eu quero destacar, então, novamente, a importância de pensarmos o futuro, a importância de pensarmos no desenvolvimento da nossa UFSM. Muito obrigado pela oportunidade e eu me coloco à disposição de vocês, coloco a nossa equipe à disposição de vocês para eventuais dúvidas, esclarecimentos e contatos. Um abraço a todos.